E aí, gente, era nem isso aqui. No episódio de hoje do Economias Sintéticas, que a gente fala sobre economia do ponto de vista de mundos virtuais ou metaverso, use o tema o tipo de nome que você quiser. Hoje a gente vai falar sobre impostos. Na descrição é muito importante que você veja a descrição, porque algumas das aulas eu vou colocar todos os artigos gerais, então os principais artigos que eu acho que você tem que ler para entender mais sobre o assunto. E também os artigos dessa aula focados apenas nessa aula, que eu só coloco nessa aula aqui. Então, como o tema é de impostos, eu só vou trazer artigos que tem a ver com esse tema. No fundo, tá uma gameplay de Ravendale, que eu joguei na beta. Acompanho desde antes do alpha, mas eu só consegui ter acesso na beta. Depois eu não consegui ter acesso tanto, por conta de que tava dando bug no meu PC, mas enfim. Aí eu peguei minha conta que eu joguei na beta e comecei a jogar de novo. Bom, eu não vou falar sobre o jogo aqui em si, mas apenas sobre esse tema no geral, né? Então eu sempre coloco uma gameplay de fundo porque eu creio que esse tema não tem a ver somente com... Tem a ver com economia, direito, coisa do tipo, mas também a gente tem que entender que você precisa ter experiência nisso, você precisa ver as coisas com suas mãos, né? Não adianta você só ver a coisa teoricamente, né? Tipo, não tem como você falar de World of Warcraft sem nunca ter jogado na prática, né? Enfim. Bom, o tema hoje tem a ver com impostos em dois tipos. Eu primeiro vou falar do primeiro tipo e depois do segundo. O primeiro tipo, ele é o imposto in-game, no próprio jogo, no próprio MMORPG, e tem o imposto fora do game, que é o externo, que é o imposto que você paga, por exemplo, com relação a carro, com relação à propriedade, com relação a todo tipo de transação que você faz, a questão de consumo, todo tipo de transação nesse contexto pode ser considerada um imposto do segundo tipo aqui. Bom, que é o primeiro imposto, né? No jogo New World, por exemplo, é um jogo 3D, não é 2D como esse, tem na Steam, ele é pago. Ele tem várias coisas interessantes, tem facções, tem como você criar sua casa, tem como... no caso é um jogo no estilo medieval como a maioria. E você tem guildas, facções que lutam por territórios, questões geopolíticas por conta disso, impostos que uma facção pode colocar num território. Mas o principal imposto que eu vi bastante no Reddit de pessoas discutindo sobre isso, sobre impostos nesse jogo aí, no fórum do próprio New World, é a questão de impostos de casas, né? No Brasil, o nome de impostos em propriedades imobiliárias, né, ele é chamado de IPTU. Então, em outros países também tem isso, nem todos. Dubai, por exemplo, não tem impostos de carro ou de casas. Uma coisa de impostos é que normalmente um cara com a visão de economia austríaca ou uma visão econômica mais centrada na liberdade econômica é de ter menos impostos. E os impostos, eles, na minha opinião, são justos em certo sentido, porque em qualquer tipo, assim, vamos primeiro defender um pouco por que impostos têm que ser taxados, né? Ser cobrados. Um mundo perfeito talvez não seria, mas primeiro você tem que entender o porquê, que na minha opinião é uma coisa que é necessária, né? Acho que o maior exemplo é no Egito. Tem, no caso, um exemplo bíblico do faraó. Ninguém sabe quem é o certo, com certeza. Se é Tutankhamon II ou coisa do tipo. Alguns diziam Ramsés, mas com certeza não era. Na época de José, né? Em Gênesis. Mas o que acontece? Tem uma grande fome, um período de 7 anos de fartura e 7 anos de fome, que Deus dá pra José o sonho, né? Está em Gênesis, mais pro fim. E José foi um escravo ali no Egito e tal, e no fim ele é preso injustamente. E aí, no caso, teve uma oportunidade, no caso que Deus deu, né, com relação a ele conseguir interpretar um sonho do rei.
E ao interpretar esse sonho, foi dado a ele segundo poder ali, em questão de autoridade. Ele só era menos poderoso que o faraó, no caso. Que é a mesma coisa que um rei, de certa forma. Bom, o ponto aqui é que depois que essa fome começou, o José tinha feito reservas, né? Um estoque de trigo e todo tipo de alimento nos anos de fartura, para que quando viesse os anos de seca, a Egito tenha o suficiente para alimentar seu povo. Então, lembra que uma época que a agricultura era totalmente a base da economia e das funções de produção do país, no caso do Egito, que era dividido em Baixo Egito, Egito Médio e Superior. E normalmente não era considerado uma nação unificada. Aí tem, se você estudar egiptologia, né, você vai ver um pouco sobre a questão associada às dinastias, né, e como teve um primeiro faraó que unificou todo o Egito e foi a primeira dinastia, coisa do tipo. Em certos aspectos, o que a gente vê em Gênesis, por exemplo, foi uma forma de unificação tanto centralizada no faraó, como também em questão de você ter uma forma tributária. O que aconteceu? O faraó era assim um governante. Na religião ali egípcia, ele era tido como um ser divino, de certa forma, assim como em muitas outras religiões posteriores, né, que derivam das religiões de Babel, que a gente poderia chamar de proto-Babilônia, antes da Babilônia em si, Nabucodonosor, coisa do tipo. Mas, biblicamente, eu creio que esse é um ponto importante, né, que todas as religiões pagãs, elas vêm primariamente de Babel, né, da Babilônia como um todo, ou das regiões que são conhecidas nesse contexto, ali no Crescente Fértil, com os sumérios e coisa do tipo. O Egito não era diferente, ele tinha faraó, o faraó era tido como um ser divino, de certa forma. E começou a continuar assim por muito tempo, essa relação de monarquia, né, embora o faraó não era um monarca em todos os aspectos que a gente vê normalmente. Só que as terras eram do povo, e o faraó não tinha direito de cobrar impostos sobre as terras do povo. Então a pessoa no Egito tinha uma casa, ele não precisava pagar imposto com relação a ela, e principalmente imposto sobre renda, que vai ser importante posteriormente. Então o imposto sobre renda é imposto sobre tudo que você ganha, no caso, uma porcentagem, que em Gênesis é o quinto, é 15%. Então, esse negócio de quinto não nasceu do Brasil, não. Essa expressão, né, ela vem desde essa época. Só que, nesse contexto, foi esse imposto sobre renda, com relação à propriedade também, porque acontece que na época de fome, as pessoas do Egito venderam as suas casas, além de tudo que tinham, pra faraó. E aí, no fim, elas ficaram taxáveis, porque não era delas mais as casas. E elas venderam porque, cara, não tinha comida. Só quem tinha estocado comida era faraó. Ninguém mais tinha estocado. E ele tinha capital suficiente e recursos pra estocar também, né? Então, ele confiou aí na visão de interpretação do sonho dele, de José. Obviamente vinha de Deus e tal, se você crê nisso, teologicamente. Só que o ponto é que o povo, ele aceitou pagar os impostos deliberadamente. Isso é um ponto importante, porque normalmente quando você nasce, você já automaticamente, quando você começa a ganhar sua renda, ou usa qualquer tipo de capital, usar entre aspas capital como dinheiro, mais dinheiro no capital. Você usa capital que você ganha de seus pais ou de outra forma pra comprar coisas, sei lá, o hot dog que você compra ali na esquina. Eu comprava todo dia na escola, por exemplo. Eu saía da escola e na frente tinha um cara do hot dog, eu sempre comprava prensado ali, com cheddar, tudo, enfim.
Todo dia. Não tinha um dia que faltava. Do ano inteiro, todo dia eu fazia isso. Eu deixava de comprar o lanche na escola pra pegar o hot dog no fim do dia, né? Então, o que aconteceu? Basicamente, todo o Egito ficou à mercê de Faraó deliberadamente. Porque, cara, pensa, se você não tem... Se a terra tá em seca, fome, e você não tem os recursos suficientes para fazer a plantação, que demora, tem tempo, eles tinham que usar tudo, cara, porque a quantidade, a escassez com relação a a comida naquela época tava num nível... Imagina 7 anos que a terra não era frutífera, né? Que Deus fez ficar assim, né? Como diz Gênesis. Então, obviamente, eles não tinham escolha, não é que eles queriam por livre e espontânea vontade. E nem foi injusto, porque, pensa, eles tiveram foi uma transação justa. Só que, obviamente, no Egito, naquela época, isso foi continuado, né? Então, depois que eles morreram, creio eu, o quinto foi continuando sendo cobrado mesmo com outros faraós. Não tenho a informação historicamente o quanto isso foi mudado ao longo dos anos. Eu fiz um curso de egiptologia no passado no Coursera, um introdutório. Eu tenho interesse nessa área por causa que é importante para teologia, né? Que tem muito Egito na Bíblia. Então, em Jeremias também, por exemplo. E se você fazer uma passagem e não sabe onde fica Mênfis, que cidade é Mênfis, coisa do tipo, você não consegue entender o texto. Especialmente por isso a egiptologia é muito importante na teologia, por exemplo. Só que o ponto que eu quero citar é que nesse exemplo, as pessoas não pagariam imposto de outra forma e, no caso, elas aceitaram pagar porque elas venderam suas terras a Faraó, né? Foi assim que aconteceu. Então José fez o Faraó ficar rico. Então, eles venderam tudo também. Eles venderam tudo que eles tinham em troca de comida e depois até as próprias casas quando eles não tinham nada. E assim a Egito passou pela fome com os recursos que o Faraó tinha estocado, né? Prosperidade vem de poupança, né? Essa é a lição que você pode tomar disso. Só que o ponto central que a gente vê após essa análise é outro exemplo diferente. Quando, por exemplo, Saul vira rei, Samuel, que era o sacerdote na época em Israel, não queria isso, porque Deus não queria isso e tal. Tem na passagem de Samuel que fala sobre isso. Só que posteriormente o reinado de Israel começou com Esaú. Antes era uma como eu posso falar, era uma juristocracia, era um governo de juízes, né, que eram eleitos por Deus aí. Eram juízes eleitos para dominar Israel, como Sansão, Jefté e coisa do tipo. E posteriormente veio Davi e por fim seu filho Salomão, com vários contratempos nessa transição, né? Bom, Salomão, ele foi rico, só que ele fazia uma coisa que não deixava o povo muito feliz, que era ele cobrava muitos impostos, né? Só que Deus tinha avisado em Samuel que, no livro de Samuel, né? Que, vocês querem rei, mas vocês vão ter... O rei vai pegar um monte de impostos de vocês, vai pegar servos de graça aí pra trabalhar na casa, no palácio dele. Ele avisou, vocês vão ter que pagar imposto, vai ser mais difícil. E com Salomão veio essa dificuldade, né? Só que estranho, porque a escolha de ter um rei na época foi dos pais das pessoas que descenderam dessas pessoas na época de Salomão, né? Que não fizeram essa escolha com relação a ser de uma juristocracia para uma monarquia, né? Na verdade era uma teocracia, tecnicamente, na época também. Mas enfim, virou uma monarquia. E Salomão, ele cobrava muitos impostos. Bastante impostos. Ele fez várias relações comerciais, construiu o templo, tinha relações comerciais com o faraó. E até eu lembro de um curso de geografia bíblica que fala, no Biblical Training, que a professora fala sobre essa questão de como foi uma questão comercial também, essa relação de ele ter a filha de faraó como a esposa, né, principal, que ele tinha muitas concubinas, né, porque estabeleceu uma relação comercial com o Egito. E também foi dado como dote uma cidade perto ali de Israel, eu esqueci o nome, para Salomão como presente de casamento. E
Isso também era bom pro faraó, porque liberou ali ele tinha passagem por Israel muito fácil, que se for ver no mapa, as rotas comerciais principais econômicas passavam pelaquela região que ele conquistou ali a cidade da Abdidot pro Salomão, que Israel não tinha conquistado, né? Então foi uma relação econômica, como são muitas relações econômicas de casamentos naquele período, né? Em períodos posteriores, principalmente monarquias. Quando o Salomão, ele, de forma até ruim, morreu, né? Morreu não sendo uma pessoa tão boa assim quanto deveria. Aconteceu uma coisa que, na minha opinião, é um pouco... poderia ser desagradável, né? E tem a ver com impostos. Tudo que eu tô falando aqui tem totalmente a ver com o tema de impostos do ponto de vista teórico. Pra depois a gente, do ponto de vista no mundo digital, né? Então, isso que eu tô falando é uma teoria de impostos. Como posso dizer, baseada em história. Eu sei que eu tô usando a história bíblica porque eu creio que ela é muito útil nesse contexto. Então, se você não considera história, eu recomendo você ler um pouco sobre a questão, porque a história de Israel é verídica, como descrita na Bíblia, né? Então, tudo que eu tô falando, citando aqui, são recursos históricos, bíblicos. Quando Salomão, de forma ruim, né, ele adorou outros deuses e tal, queria até acho que matar o filho dele que viria a ser rei, parece. O cara foi ungido rei ali, enquanto Salomão já tinha perdido mais ou menos a confiança de Deus ali, porque ele tinha adorado outros deuses. Alguém tão sábio fez um erro, né? Que até em Neemias ele fala como isso foi terrível, né? O fim de Neemias. E aconteceu que no fim, outro rei foi eleito, depois de ele morrer. Só que esse rei cometeu um erro. Então é interessante a passagem em Crônicas que fala sobre isso. Basicamente, ele se reuniu, depois de tomar o reino, ele se reuniu com os sacerdotes. Os sacerdotes não, os principais, os anciões de Israel. E ele perguntou: então, agora que eu sou rei, o que eu devo fazer? Como eu devo proceder com esse povo, né? É o rei posterior a Salomão. Aí ele falou: nossa recomendação é que você atinja uma área que atingiu muito o povo durante o reinado de Salomão, né? Que é que ele cobrava muitos impostos. Então, a recomendação dos anciãos, que foi uma decisão, na minha opinião, muito correta e muito sábia, porque se precisa de sabedoria para governar um estado, com certeza. Principalmente sabedoria moral. A sabedoria tem a ver com a questão de você entender, ter bom senso, moralidade e saber tomar boas decisões em diversos contextos, né? Então, a decisão correta seria diminuir os impostos, afrouxar as rédeas para que as pessoas pudessem ter o seu ganho com mais vigor, né? Porque se você abaixa impostos, as pessoas conseguem consumir mais e tem uma liberdade econômica maior para fazer certas coisas, para guardar dinheiro, coisa do tipo, fazer investimentos e tal. Uma época que a economia era totalmente baseada em agricultura. E no fim, o povo disse que aceitaria o rei se ele fizesse isso. Então estava na mão dele. Tudo que ele tinha que fazer era seguir esse conselho. Então baixar os impostos. Seriam cobrados ainda, mas em níveis menores do que Salomão. Que o nível de Salomão não era um nível normal, tá? Era um nível exacerbado. Não era o mesmo nível que Davi, por exemplo. Ok. Isso tudo precede a questão do pedido da monarquia pelos israelitas. Que aí veio com os impostos. Ok. Aí ele falou, cara, eu tomei essa decisão de consultar os anciões, agora eu vou consultar meus amigos. Só que o texto bíblico vai dizer que os amigos dele eram os caras... eram uns nóia, como posso dizer, né? A melhor forma de descrever é que eles eram nóia, com gíria de SP, né? Eles eram breque. O que isso significa na prática, né? Que eles deram um conselho totalmente contrário. Ele falou: Salomão cobrava impostos altos, né, obviamente.
E citando aqui uma coisa posterior ali do direito legal ali americano, né? É o poder para taxar, né? O poder para destruir. Poder para taxar, poder para destruir, né? A literatura acadêmica de direito americano tem uma passagem que fala sobre isso, né? Eu não lembro o nome do autor de cor, assim, mas eu já falei em outros vídeos. Então, Salomão tinha o poder para taxar, para destruir. Por exemplo, uma nação que domina a outra, ela tem o poder para taxar. Por quê? Porque ela governou aquele país, aquela outra nação, e agora ela taxa, assim que era o governo romano, os babilônicos. Todos os impérios foram feitos conquistando os outros povos e depois taxando eles. Não somente, por exemplo, os mongóis, por exemplo, eles conquistaram a Rússia não porque eles queriam transformar a Rússia no povo deles, né? Mas queriam só impostos sendo pagos, né? Naquela época o dinheiro era commodity, né? Em ouro, prata, enfim, bronze. Eram pagos dessa forma, os tributos, né? Bom, o que aconteceu, né? Basicamente, ele seguiu o conselho dos Noé. Então, em vez de seguir o conselho dos anciãos e que o povo queria, né? O povo que... Assim, uma coisa que é verdade, cara, é que monarquia, mesmo em monarquia, você precisa como se diz? O povo, ele tem que te aceitar. Mesmo numa monarquia, o rei não pode fazer tudo o que ele quiser. Isso é algo que a gente vê, por exemplo, no reino dos Medo-Persas, por exemplo. Tinham leis que eles não poderiam revogar. Tem coisas que o rei não pode fazer. E tem vezes que nem o seu status e autoridade consegue ser o suficiente para fazer o povo não te odiar, né? Então ele aumentou os impostos. Exatamente o que o povo não queria. Além do que Salomão. Então se Salomão era alto, ele cobrou muito mais. O que aconteceu? Basicamente, ele foi pro norte de Israel e apedrejaram ele. Queriam apedrejar ele. Ele tava na carroça ali, na carruagem, e queriam apedrejar ele. E parece que o servo dele morreu. Um servo, não lembro o nome. Acho que era Jeroboão o nome do rei em si. Era Roboão e Jeroboão posteriormente. Acho que esse daí é o Roboão que fez toda essa merda aí. Me corrijam aí nos comentários se alguém lembrar o nome que eu tô lembrando de cor, mas acho que é o Roboão. O que aconteceu? Isso criou um efeito que, do ponto de vista teológico, até foi da visão de Deus mesmo também, de que essa situação que ele se pôs em cobrar impostos maiores gerou um descontentamento do povo e 10 tribos se separaram das outras 2 tribos que em Israel são 12, né? E eram divididas geograficamente. E aí, basicamente, elas se separaram para as 12 tribos do norte e as 2 do sul. As 2 do sul ficaram com Roboão, com a casa de Davi, né? E as outras 12 com Jeroboão, pelo que eu lembro. Então, toda essa divisão que virou tipo uma Coreia do Sul, Coreia do Norte da vida, embora não no mesmo nível, né? Mas no sentido de que tinha uma divisão agora de Norte e Sul, né? Basicamente, que depois voltou ao normal, né? Posterior ao exílio babilônico, coisa do tipo. Só que o ponto central que você tem que entender é que, basicamente, ele perdeu seu reino porque ele decidiu cobrar impostos aos quais o povo não estava disposto a pagar. E toda essa visão, primeiro eu citei essa questão do faraó, né? Que foi um pouco diferente. Depois eu falei essa questão com Saul, em que o povo aceitou pagar impostos para ter um rei, ao invés de ter uma juristocracia como estava antes. De certa forma, teocracia, recusando Deus nessa questão. E a vinda de uma monarquia. Só que claro que as pessoas posteriores que nasceram não concordaram com isso. Só que você tem que concordar que as decisões anteriores a você nascer também são... assim, você não... Elas são predispostas, porque o Estado, o país nasceu antes de você. Você queria que tomasse a decisão como... Então, obviamente tem várias decisões geopolíticas que foram tomadas que a gente nem estava nascido. Isso é normal. Então, naquela época, essas decisões foram tomadas e que estruturaram a geopolítica ali de Israel e de outras relações aí com o crescente fértil. Por exemplo, Senaqueribe invade o norte, posteriormente
Nabucodonosor o Sul, depois de conquistar o Império de Senaqueribe, que é o Império Assírio, que virou o Império Assírio Babilônico, né, porque foi conquistado pelos babilônicos, pelo pai, eu acho, do Nabucodonosor, que eu não lembro o nome exatamente. Depois veio os Medo-Persas e tal, que conquistaram a Babilônia. Então, a Babilônia engoliu a Síria, e o Império Assírio, na verdade, e os Medo-Persas engoliram engoliram a Babilônia, e os gregos engoliram os Medo-Persas, e depois os romanos engoliram o resto. Enfim. Só que o ponto é que esse tipo de imposto nasceu de uma relação óbvia, né, da estrutura de formação de sociedades. Então, normalmente, se a gente tentar gerar uma teoria de formação de um Estado, aí eu recomendo muito o livro Política de Aristóteles, vou até deixar na descrição. Cara, primeiro, o homem que vive em sociedade, ele tem que estar sujeito às leis da sociedade. Se você vive no meio do mato sem ninguém, sozinho, você faz o que você quiser, tá ligado? Mas no momento que você vive em sociedade, você tem que arcar com as leis e regras que a sociedade impõe. Obviamente tem leis que são injustas. Aí eu vou para Natural Law. Eu não vou nessa aula, mas Cícero vai dizer que tem leis não escritas, né? Enfim. Só que o ponto é que normalmente você tem um grupo familiar inicialmente, na formação de um estado. Depois você tem um grupo de vilas. Foi assim o nascimento de Roma, por exemplo, na história de Roma. Depois, ali nas montes ali de Roma, que são, acho que eram 7 montes, alguma coisa assim, essa vila se tornou uma cidade. Foi gerando mais pessoas, a população foi crescendo, foi gerando mais capital, recursos, investimentos, relações com outros governos. Começou a invadir outras terras, começou a ficar maior, desde Rômulus e... não lembro o nome do outro cara. Era Rômulus e mais um, né? Que fundou Roma, né? Até o Cícero fala disso aí. Heródoto? Não, agora eu tô confundindo. Heródoto não, tô confundindo. Acho que é Cícero. Que fala do nascimento de Roma. Num dos livros dele. Só que o ponto é que essas nações, elas nasceram, as primárias, por exemplo, os sumérios, por exemplo, de sociedades tribais que lutavam entre si, no fim viravam um estado. Então, por exemplo, a unificação do Império Azteca, se eu posso chamar de império, né? Da nação Azteca veio de tribos ali na América do Central que não se uniram. Teve guerras e a mais forte ganhou. Ponto. Então, toda a estrutura geopolítica do mundo ela foi feita através de guerras. E ela é estabelecida e permanecida. A sua permanência vem de guerras. Então não tem como você chorar, espernear. Guerras fundaram o Estado. Embora, na minha opinião, são algo terrível. E não deveriam ser feitas a não ser por defesa. Essa é a opinião de Cícero, por exemplo. Que Roma não poderia atacar os outros povos, né? Somente por fim de cobrar impostos e aumentar seu capital. E no processo, eliminar milhões de pessoas, né? Que é algo terrível. Que Cícero, por exemplo, discorda. Ele diz que Roma não poderia fazer isso. Dante Alighieri fala que poderia e deveria, né? Mas enfim. Mas aí já era na Itália, na vida. Só que, no geral, esses são os pontos centrais com relação à teoria e a formação de um estado de sociedades tribais até sociedades cidade-estado, ou como preferir nos termos aí de Aristóteles. E essa ideia também é aplicável para mundos virtuais também. De você ter essa questão de sociedades evoluindo dessa forma. Eu aprendi isso numa tese sobre o EVE Online de um cara chamado Os Carson, que é um filósofo que foi contratado para escrever uma tese para CCP Games. E basicamente essa tese ela visava explicar como aconteceu a formação do EVE Online. Então, o EVE Online ele é um jogo, se você não jogou, né, eu já mostrei um vídeo no canal sobre.
que ele é numa temática diferente do Rivendell, por exemplo. Ele é uma temática futurista, com naves e coisas do tipo. Inicialmente era meteoro que você ficava farmando ali. Acho que era em browser anteriormente. Eu lembro quando eu era pequeno que eu acho que eu vi em browser esse game. E depois ele ficou cada vez mais estruturado. Inicialmente era só asteroides que você farmava. Depois começou a ter naves, corporações e coisas do tipo. Mas inicialmente, o paper vai descrever. É um pouco difícil de achar esse paper. Eu tenho ele no Drive, mas o acesso a dele não tá. Parece que não é tão simples, né? Mas eu tenho no meu Google Drive, por exemplo. Eu vou tentar deixar a descrição aí. Mas é da própria CCP Game, da empresa que criou o jogo. Que eles vão descrever que inicialmente eram sociedades tribais. Então, inicialmente indivíduos, né? Fui fazendo amizade, começaram a se formar alianças. Então essas sociedades tribais, entre aspas, no nível online começaram a se formar em corporações. E naturalmente, isso aqui não foi algo que foi feito intencionalmente pelos desenvolvedores. Foi feito, na verdade, de forma até, como eu posso dizer, não intencional por parte deles, né? Em que eles, na verdade, modelaram o seu jogo em relação aos seus consumidores, né? Aos seus jogadores. E essas sociedades tribais se evoluíram para corporações, começou a ter aí profissões e coisas do tipo, começou a ter questão de produção, transporte de commodities, mineração. Hoje você tem reportes econômicos publicados mensalmente com relação a dados econômicos desse jogo. Tudo isso foi feito nesse contexto de uma forma natural. E acho que em 2005 eles vão falar nesse paper que tiveram a ideia numa conferência que teve, uma das primeiras conferências no jogo, de ter um sistema político. Para ter uma funilagem com relação à forma de governo que teria o nível online. E basicamente esse sistema político, ele foi chamado de... Não, assim, é chamado de democracia deliberativa, né? Obviamente eles não inventaram, já era conhecida. E você tem uma representação maior na forma que a democracia ocorre. Então, como que funciona? São eleitos, acho que 9 pessoas. Se eu não me engano, você tem que ir até a Islândia, que é onde ficam os caras do jogo, enfim. É um negócio, só que você é votado pelos players. Então, os jogadores do seu servidor, eles votam em você. Tem uma campanha que você faz no Instagram, sei lá. E eles votam em você para representar eles, grupos corporativos. E é uma representação que tenta ser o máximo geral possível, né? Porque tem diversas facções e corporações. E no nível online também tem o conceito de CEOs, acionistas, corporações de produção, de manufatura, de processamento de commodities. Então todo o processo de construção de uma nave, por exemplo, envolve diversas corporações que são feitas pelos próprios players, né? Na literatura acadêmica que está na descrição desse tema, eles chamam isso de mundos estruturados e não estruturados. O estruturado é tipo, por exemplo, The Witcher. Então é um mundo fixo, com leis físicas. Vamos supor que fosse online The Witcher. É só aquilo. O mundo não estruturado, você meio que tem uma liberdade maior em criar as coisas no jogo. Então no nível online, tudo é criado pelos players no geral. Embora os recursos naturais são dispostos pelo próprio game, né? E uma coisa que se usa, obviamente, também é uma moeda. Então, naturalmente, o que é moeda, na verdade, né? Agora a gente vai para teoria sobre capital e informação de capital, né? Dinheiro. A gente volta para imposto já. Então, o que é uma moeda na prática, né? Acho que é Lícia, o primeiro governo, eu não lembro exatamente como é o nome. Heródoto cita que teve os caras lá que foram os primeiros a inventar a moeda da forma que a gente tem mais ou menos hoje. Legal tender, que tem a face de um imperador ou de um governante escrita nela, né? Não que antigamente as pessoas faziam barter, né? Eu discordo, na verdade, disso. Barter é basicamente uma economia que as pessoas trocam. Por exemplo, eu tenho um cavalo, você me dá uma vaca, e aí a gente faz uma transação assim. Ou eu quero queijo, então eu te dou tanto de milho. É uma razão ali
uma fração de milho para tanto de tal coisa, né? Rothbard fala muito sobre isso, a gente falou sobre isso no curso de mercados globais, né? Só que na verdade não é assim. Anteriormente a moeda, e também continuamente ao longo dos séculos, até então recentemente, eram usados muito commodities como moeda. Como assim commodities? Então, por exemplo, até na Bíblia a gente vê bastante cevada sendo usada como moeda. Trigo, milho. Tinha a moeda em si, shekels também, que era uma moeda usada, mas normalmente você vê em, por exemplo, tantas frações de cevada, tantas frações de tal coisa. Era frações de commodities, porque commodity pode ser, entre aspas, uma moeda, né? Porque você consegue ter uma questão homogênea. Então, milho é milho em qualquer lugar do mundo, né? Então você consegue transacionar por outra coisa. Sal é sal em todo lugar do mundo. Tabaco é tabaco em todo lugar do mundo. Algodão, enfim, você consegue transacionar por outra coisa em paridade de preço. E o preço é definido pelo mercado em relação à questão subjetiva de valor que as pessoas veem naquilo. Então, por isso que quando a moeda foi criada, né? Normalmente a prata, o ouro e o bronze foram os principais. Assim, naturalmente que as pessoas usavam como forma de estoque de dinheiro e de mover dinheiro, né? Porque na verdade, o dinheiro na verdade é uma forma de você mover capital. É uma forma de você armazenar capital. Dinheiro não é capital, ele é a forma que você consegue ter unidades de medida que são derivadas de capital. Então eu tenho ouro, tem uma flutuação de ouro com relação à quantidade dele no mercado, mas no geral é estável em relação à moeda fiat e outras relações possíveis, né? Moeda fiat só dá certo agora por várias questões que eu já citei anteriormente no curso de mercados globais, que eu recomendo muito que você faça, que tá gratuito no canal. Só que o ponto geral que eu tenho que falar, né, é que dinheiro em si, a moeda não é capital, mesmo em ouro, em prata. E obviamente o dinheiro fiat de papel também não é. Ou digital que você tem hoje, né? Hoje em dia a gente só trabalha com dinheiro digital, né? Tipo, faz tempo que eu não recebo pagamentos em notas, né? Por exemplo, eu recebo pagamento por livros, por exemplo, que eu publico na Amazon, recebo digitalmente. Em criptomoedas ainda, porque para fazer a ligação de transação entre um aplicativo e outro, para eu conseguir, pagando impostos, levar o dinheiro em dólar pro Brasil, pra minha conta. O ponto é que quando a gente tá falando sobre mover capital, primeiro a gente tem que gerar capital, né? Então, você não cria dinheiro ex nihilo, né? Então, uma pessoa que recebe tanto de dinheiro, por exemplo, na Grécia, que eram os obols, denários, acho que principalmente obols e denários, né? Talento era uma unidade de dinheiro maior, que poderia ser em prata, em ouro, mas na Bíblia é frequentemente citado talento como unidade de medida, né? Em grego é talenton o nome, não sei como é em hebraico, porque shekel é outra coisa, mas o denário era basicamente, a lenda é que era um pagamento em médio de um trabalhador diário, mas na verdade, lendo livros aí que eu até publiquei no Instagram sobre economia na Grécia, né? Na verdade, o denário, por exemplo, no Assassin's Creed fala que é um dinheiro dado por um dia de trabalho. Também em livros também eu já vi isso, mas num livro focado apenas em economia grega, o autor fala, né? Descobri pelo autor falando, né? Sobre essa questão de como, na verdade, as pessoas às vezes recebiam menos que um denário, tipo 4 obols, 3 obols, que era um denário era meio que tinha uma paridade com um obol, que era tipo uma unidade menor de dinheiro. Então, tipo, centavos, não é centavos, mas pensa como centavos para reais, mais ou menos isso. Embora não fosse centavos, basicamente você tinha ali uma relação de valor com relação a isso, mas commodities também eram usadas, né? E inflação também tinha. Então você tinha, por exemplo, épocas que tinha abundância, por exemplo, tem uma passagem bíblica que eu gosto muito que é com Eliseu, que basicamente Israel tava tomando um couro pra Senaqueribe, creio eu, da Síria.
Eu não lembro se é a Síria ou Síria o nome. Senaqueribe tava invadindo lá. Aí o Ezequias, ora pra... Acho que é Ezequias. Não lembro se é Ezequias. Finge que eu lembro o nome do rei. Ele ora pra Deus salvar ele. Isaías também teve ouvido nessa questão, um profeta. No fim, a Bíblia diz, né, que eu acredito nisso, né, que o anjo veio e destruiu todo mundo. 190 mil homens do exército de Senaqueribe. E aí, basicamente o que aconteceu foi que num cerco você tem uma relação de commodities aumentando de preço, porque você está cercado, você não consegue sair da cidade, porque tem um exército de outro país não querendo deixar você sair, e fazendo você não comprar coisas de fora da sua cidade, suas plantações, coisas do tipo, e no fim o povo passa fome. E tudo tava num preço muito alto, né? Que era em cevada, se eu não me engano, a unidade de medida. Só que aí, o que aconteceu foi que Deus botou todo mundo pra correr, e aconteceu que o arraial, né, que era onde ficavam as tropas, que eram enormes, né, milhares de homens ali. Se você entende um pouco de guerra lá, já deu ser um tesouro e coisa do tipo, você tem muito capital alocado em guerras. Capital em movimento, em commodities, em comida, em carrocerias e muitos bens preciosos também de cidades que foram dominadas, né? Você não tinha como enviar um Pix pro governo, assim, do nada você tinha que transferir as coisas fisicamente, até porque o dinheiro era físico, não era digital, não era nem papel. Só que o ponto é que tinha muita grana ali, tinha muito ouro, muita grana ali. E muitos commodities também ali. E leprosos, né, a Bíblia vai dizer historicamente que leprosos foram lá e acharam esse arraial como estava e contaram ao governo de Israel, que foi ver se era isso aí mesmo, e no fim era isso aí mesmo, e no caso saquearam o arraial dos caras que queriam destruir o país. O que é justo, né? Eles fugirem dali, eles queriam injustamente, na minha opinião, destruir Israel por razões egoístas, né? Como eu disse, eu concordo com Cícero que nenhum governo deveria atacar um país por razões mesquinhas como essa, apenas em defesa. E Cícero é bem revolucionário nisso, porque ele diz isso um século antes de Cristo, né? No tempo o tempo áureo ali das guerras romanas, aí com Tibério César, que ele odiava, né? O Cícero não gostava do César, do Augusto César, na verdade. Tibério, eu falando merda aqui. Augusto. César Augusto, Tibério depois. Da época de Cristo ainda. Só que o ponto é que o que aconteceu foi que a inflação ocorreu, na verdade, uma deflação de preços, né? Porque agora você tinha abundância de commodities, porque saquearam o arraial, né, dos inimigos ali deles. E aí o preço da cevada de tudo ali abaixou de forma extrema. E agora todo mundo poderia comprar as coisas naturalmente. Porque o poder de compra aumentou, né? Em relação a como estava no cerco. Num cerco, normalmente tudo sobe. Todos os preços sobem na hora. Então, você tem as vendinhas lá de milho, de arroz, de cevada. Tudo sobe num cerco porque o país ele tá fechado. Não pode sair ninguém. Pra, por exemplo, comprar commodities em outro lugar. Ou de outros... assim, não é nem de país, né? De outras regiões do seu próprio país. Porque o cerco não foi no país, foi numa cidade específica. Eu tô citando Jerusalém aqui, mas eu tô lembrando de cor, né? Eu não lembro se foi Jerusalém. É provável que seja. Não lembro de cor. Mas, enfim. Talvez nem esteja Senaqueribe, mas o que importa é que essas passagens são bíblicas e você pode checar ali, tudo que eu falei, pode checar. E são passagens históricas. Então, e pode ter certeza que a Bíblia é um livro que você nunca vai conseguir confrontar sem ter muitos erros, né? Porque ela é historicamente acurada. Eu sei porque eu já estudei bastante sobre isso. Principalmente lendo... Não sei se é o nome do cara. Lightfoot. Eu acho que Lightfoot é o nome dele.
escrevendo sobre a historicidade de Lucas, por exemplo. Realmente, historicamente, ela é muito acurada em diversos aspectos. Então, além do valor teológico para mim como cristão, né, mas também o valor histórico também para mim é de extremo valor, principalmente para a história de Israel. O ponto é que o poder de compra também é importante nesse contexto, porque nesse caso os preços abaixaram por um aumento de commodities que aconteceu porque saquearam a real dos caras. E isso é importante também. Quando a gente fala de impostos, a gente tá falando de impostos que podem ser sobre consumo, sobre renda, sobre territórios, sobre commodities e propriedades que você tem. Tem vários tipos de impostos, né? Então, com relação à teoria de impostos, normalmente você quer entender por que eles existem e qual que é o nível que é justo. Porque pode ser que em certo nível eles podem ser injustos. Ou você não concorda? Eu creio que até certo nível eles podem ser injustos. Aí tem uma coisa chamada curva de Laffer. A curva de Laffer, basicamente ela define quando você mais ir para a direita na curva, mais impostos você compra, mais impostos você cobra até 100%. E mais à esquerda da curva de Laffer, menos impostos você cobra até zero. Você cobra, né? E eu falei sobre esse tema numa aula do Mercados Globais. Aí tem um ponto óptimo, que alguns teóricos falam, né? Que é o ponto onde você tem mais arrecadamento. Normalmente, os governos atuais, eles tendem a achar que cobrando mais, eles recebem mais. É o contrário. Tem um nível óptimo em que você arrecada mais cobrando menos. E a razão é uma razão em relação à oferta e demanda e em relação à forma que empreendedores agem em relação aos impostos. Então, se os impostos em relação ao seu mercado forem excessivos e forem progressivos, principalmente, eles cobram de forma proporcional ao quanto você ganha, em vários aspectos, você pode ser inibido de fazer sua empresa ser bem sucedida, porque às vezes os impostos ou tarifas fazem a sua empresa não ter lucro o suficiente para se manter até. Então, nem todas as empresas conseguem ter um saldo positivo todo mês ou todo trimestre. E às vezes, as tarifas podem fazer tudo ficar mais caro, não só o que eles importam, o que eles compram direto do fornecedor B2B, ou de seções ali na cadeia de produção. O ponto é que impostos tem a ver também com tarifas, com cotas, com várias coisas que afetam os empreendedores. Quando você liberta os empreendedores com relação a impostos altos, você faz eles conseguirem investir mais, cobrarem menos pelos seus produtos, porque eu já ensinei isso no curso de mercados globais, né? O preço que a empresa cobra, ela tem que ser direcionado ao preço que o comprador está disposto a pagar. Então, obviamente, tem níveis que ela fatura mais cobrando menos se ela conseguir produzir com mais eficiência, porque a margem de lucro vai ser a mesma ou maior. Então, quando você cobra menos impostos, as empresas conseguem ter mais incentivo para fazerem projetos que elas querem, visando que elas terão lucro nesse processo. Então, os impostos, por exemplo, se você cobrar um imposto de 100%, nenhuma empresa, todas as empresas vão fechar hoje. Ó, gente, acabou, vamos supor que você faça isso. Pela lei, vai ser preso quem não pagar um imposto de 100% do seu faturamento bruto. Basicamente, as empresas vão parar de fabricar tudo, porque se eu não tenho se eu não tô ganhando nada no faturamento, então qual é a razão da empresa existir? Então, deixa eu te adiantar, né? A razão da empresa existir é pra lucrar. Não tem outra razão. Então, isso é a realidade. Não tem outra realidade, no caso. Só que um ponto que a gente tem que lembrar é que vamos supor que o governo ele quer arrecadar o máximo de impostos possível. É o que ele quer. Se você arrecada mais cobrando menos, que já foi provado isso tanto em certos governos do Brasil e nos Estados Unidos recentemente, e é provado pela lógica em qualquer assim, se uma pessoa pensar teoricamente, economicamente sobre esse contexto, essa é uma visão da escola austríaca, por sinal. Aí tem aqueles keynesianos, né? Normalmente um keynesiano ele quer cobrar o máximo de impostos possível, né? Só que eu vou te alertar que
não funciona, nem teoricamente nem na prática. E teorias econômicas, elas têm que ser provadas na prática, não só teoricamente. Porque a gente tá falando de pessoas, economia é sobre ações de pessoas, né? Então, o que você acha teoricamente talvez não funcione com as pessoas. Então, o que acontece? Bem, se o governo fosse inteligente, ele ia cobrar menos impostos, menos tarifas, tirar tarifas totalmente, tirar cotas. Além disso, tirar todo tipo de legislação que atrapalha as empresas a crescerem e a fazerem seus negócios de forma concreta. Eu escrevi sobre isso no Princípio Econômico, volume 3, no capítulo sobre a lei de base do Javier Milei, que eu analisei uma grande parte do tema. Que, cara, as leis que foram feitas na lei de base do Javier Milei na Argentina, basicamente, elas visavam libertar as empresas de certas questões, certas leis que eram inúteis. Desde correlações do carboneto, desde as correlações... Por exemplo, tinha uma lei com relação a transporte de petróleo e gás natural, que você não podia, por exemplo, contratar uma empresa terceirizada, você tinha que transportar você mesmo. O que aumentava o custo, o que aumentava no fim o preço do petróleo para as pessoas. Aí você pode dizer, quem é o idiota que faz essa lei? Enfim, eu como cristão principalmente, Romanos 13, eu sou a favor do governo. Eu creio que, até do ponto de vista teórico-político, toda a sociedade na história, não existe sociedade sem governo. Você pode achar que isso é possível teoricamente, me prova. Sua teoria política, de direito, ou o que for, anárquica, se ela funciona, você tem que provar. Então, no dia que tem um estado assim funcionar por muitos anos, aí você provou teoricamente que é possível não ter um estado, né? E dá certo. No momento não foi isso, é que nem socialismo. O socialismo era teoricamente muito bonito, né? Foi testado, não deu certo, continua dando certo. Aí você pode falar, deu certo na China. Não. A China pode ter o PIB que ela quiser. Ela pode ter o crescimento econômico que ela quiser, pode fazer de psique, coisa do tipo. Continua sendo uma constituição e uma legislação que limita a liberdade das pessoas. E é um país pobre, por sinal, do ponto de vista da população. Por mais que, em questão de PIB, questão desse tipo, ele é um país economicamente forte, competidor com os Estados Unidos, isso eu concordo. Ele é um país que não consegue nem ter uma lei de propriedade privada que seja coerente, né? Porque tá escrito sobre a propriedade privada, como eu já disse no último vídeo, né? Na Constituição chinesa, mas outras partes contradizem isso. Então, enfim. Bom, ainda sobre isso, o que tem a ver isso com jogos, né? Quando a gente tá falando de impostos em jogos em si. Bom, como eu disse no New World, tem uma thread no fórum do New World. Essa palavra em inglês eu não consigo falar. Mundo em inglês eu tenho problemas. Eu já fui professor de inglês, mas eu tenho problemas em falar a palavra mundo em inglês, que é o world, né? Bom, esse jogo chamado New World, que tem na Steam, ele tem uma thread sobre impostos que eram cobrados no jogo, sobre propriedade. E os jogadores estavam irritados, porque o imposto era acima da renda média de jogadores casuais. Então, o jogador que jogava ali 3 horas por semana, coisa do tipo, 5 horas por semana, ele não tinha como gerar renda com a moeda do próprio jogo em si, porque a gente tá falando de um imposto que ele tem fim, que é chamado de burn. Criptomoedas também é chamada assim. Burn, em criptomoedas, por exemplo, é uma forma de você queimar criptomoedas para você gerar menos inflação no seu preço. Pode ser essa razão ou não. Tem várias razões aí para você fazer um burn, né? No contexto, por exemplo, Coringa no filme do Batman, né? Quando ele queima dinheiro, ele basicamente tá... Se ele queimasse dinheiro o suficiente, ele ia reduzir a inflação, aumentando o valor da moeda no geral, que tá reduzindo a oferta de capital. Não que você deve fazer isso, mas eu tô falando que queimando dinheiro, tirando dinheiro da economia, você
aumenta o seu valor intrínseco. Então, o que acontece? Basicamente, esse imposto ele é cobrado como uma taxa, né? É mais uma taxa. Ele não vai ser usado por alguém, pelos desenvolvedores. Ele simplesmente é cobrado como uma taxa por você ter uma casa. E pode ter vezes que facções podem impor taxas em áreas do jogo. Então tem um mapa ali, tem uma parte de uma facção tal. E aí o moleque lá tinha uma thread que falava assim, ó, o cara falava, então, eu jogo esse jogo aqui semanalmente e tal, aí eu tô numa facção que foi dominada ali a área que tem minha casa, e aí vem uma criança ali de 10 anos, melequenta, e vai lá e coloca o imposto lá de 50% a mais, ou 100% a mais do que era anteriormente, só pra zoeira mesmo, no território. Que você pode escolher, né, as facções. Isso é uma coisa que às vezes pode ser irritante, porque você quer ter a sua propriedade ali no jogo e você tem que pagar uma taxa que é acima da sua renda média dos jogadores. Então, obviamente, a taxa não pode ser alta demais. Você pode dizer que a taxa incentiva os jogadores a jogarem, mas aí os caras estavam reclamando. Cara, como que eu vou ser incentivado a jogar um jogo? Porque se eu não jogar, eu não vou conseguir pagar imposto suficiente pra minha casa no jogo. Então, só você pensar um pouquinho. Não é uma coisa tão divertida. Você tem uma coisa que eles chamam de simulador de impostos. Então você joga pra pagar o imposto. Tinha jogador que tava fazendo assim, ó. Eu já pago impostos na vida real. Impostos territoriais, por exemplo. Aqui, acho que eu tô se lembrando de cor aqui em Londres. Eu escrevi sobre isso no caso, né? Eu tô tentando lembrar de cor essa thread. Eu acho que eu falei sobre isso no Teoria Política de Mundos Virtuais. Um dos livros sobre esse tema eu falei sobre isso. Por isso que como eu escrevi sobre isso, eu lembro assim, mais ou menos. Então tinha um cara de Londres que falava que, cara, eu tenho que pagar meus impostos aqui na vida real, agora eu tenho que pagar no jogo. Eu não ganho nada com isso, né? Porque o imposto na vida real você ganha porque vai pro governo, né? Nesse caso, é só dinheiro que é queimado do jogo. O que é importante para controlar a inflação. Essas taxas, elas são boas para controlar a inflação. Por exemplo, em venda de casas, você tem entre jogadores, né? Um capital que sai do jogo. E é muito importante que os jogos tenham isso, porque você controla a inflação do jogo dessa forma, né? Então no Tibia, por exemplo, tem a forja. Em outros jogos tem depreciação de itens, né? O item que acaba ali. Tem um tempo que... Acho que não sei se Albion Online tem isso. Tem um tempo que o item ele não funciona mais. Você tem que encantar ele ou comprar outro pra conseguir ter a mesma espada e coisa do tipo. E depreciação de itens que eles acabam, né? Também controla a inflação de commodities, o que afeta a relação de commodities com a moeda do jogo em si, o dinheiro. Que tem uma relação entre os dois também. Só que o ponto é que... Será que isso é normal? Será que isso é justo? Se você jogar um jogo, que por sinal você gosta bastante, e você paga o imposto no jogo. A gente tá imposto no jogo ainda, não fora do jogo. Então, os artigos que eu coloquei na descrição, focados nessa aula, eles focam mais no imposto fora do jogo. Que eu já vou falar já. Que na minha opinião ainda é mais tryhard. Só que o ponto é, você acha que é algo normal se cobrar uma taxa com relação a isso? No Tibia, por exemplo, tem aluguéis. Então, você aluga a casa, você paga um preço mensal, tudo bem. Só que é proporcional à sua residência, aos metros quadrados da sua residência no jogo. Eu não lembro se no Skyrim também tem impostos com relação a isso. Acho que não, a parte de casa no Skyrim eu acho que é mais diferente, e é mais detalhada, na verdade. No Skyrim Online. Só que o ponto que eu quero levantar aqui é, por exemplo, vamos supor que você tem no banco do jogo capital investido. Poderia ser cobrado imposto sobre renda que você tem no jogo. É claro que as pessoas falariam pra quê?
Pra controlar a inflação, mas, cara, você tá basicamente pegando. E você tem essa relação de que o dinheiro do jogo, em alguns jogos, são trocados pra RMT, Real Money Trade. Então você tem uma paridade da moeda do jogo e dólar e real. Então, basicamente, no ano, você talvez perca aí mais de 100, 200 reais por conta de que você tá pagando imposto no jogo. Talvez não chegue a isso, né? Mas basicamente é mais um custo que você tem no jogo. Que você não pode converter pra vida real naqueles que permitem Real Money Trade, né? Então o ponto é que eu quero levantar, né? Isso é justo? Sim ou não? Então, eu não sei todos os jogos que tem impostos. O New World tem. Não sei se tem ainda. Só que o ponto é que vamos agora pro outro tipo de imposto que os artigos que eu tô deixando na descrição tratam mais sobre isso. Então, uma teoria sobre taxação em mundos virtuais. Então, como eu disse anteriormente, você não tem propriedade sobre nada do jogo. Você tem uma licença, é chamada EULA, e o Terms of Service. Então você tem uma licença para usar ele temporariamente durante a atividade do mesmo. Se eles quiserem terminar o jogo agora, você perde tudo que você gastou nele e acabou. Que se ferre você não vai receber reembolso nem nada. Então a propriedade nele que você tem, ela é meio que nula. E normalmente as EULAs puxam a sardinha para as empresas. E tudo bem, só que o problema é quando a EULA ela é um contrato injusto. Então tem uma noção até de direito legal como um todo, do ponto de vista de natural law, de que tem contratos que são fraudes, que são injustos. Então, um contrato que é injusto, mesmo que a pessoa aceite... Eu vi um caso legal, por exemplo, citado num curso sobre lei constitucional, né, como constitutional law. É um curso de Princeton que tem no nx.org sobre esse tema, né. E eles falam de uma pessoa, por exemplo, que aceitou pagar $1, acho, alguma coisa assim, um preço assim mínimo, pela sua casa, pra vender a casa, assinou os papéis, mas a pessoa tava bêbada, né? Nesse caso não pode ser aceito mesmo com assinatura, porque a pessoa não tava na mentalidade correta pra fazer essa transação. Então não é que ela desistiu da transação depois, ela simplesmente se aproveitou de uma pessoa, foi uma fraude, entre aspas, né? Então, a maioria das pessoas não leem a EULA. E a questão é, até que ponto eu acredito na liberdade contratual. Então, a quinta emenda americana, e também essa emenda tem no Brasil, que é a liberdade, o direito à vida, liberdade e propriedade, que inclui, na minha opinião pessoal, a propriedade intelectual. Tem até um caso nos Estados Unidos que tem a ver com isso. Só que a propriedade de contrato, né? Então, o empregador ele tem a liberdade de contratar o que ele quiser, pela forma que ele quiser de trabalho, horário que ele quiser ir embora, tem as leis trabalhistas com relação a isso. Só que com relação a ela, às vezes é meio que como um quase contrato. Tem um autor que chama de quase contrato, né? Ou quase licença, né? Quase license, quase contract. Ou quase property. Porque basicamente você não tem noção de propriedade aqui. Então a lei em mundos virtuais, não é property law, não é lei de propriedade, em que você detém aquele item de certa forma. Você tem direito sobre aquele item. Nesse caso é contractual law, que é lei contratual. Então é um contrato que você temporariamente tem acesso a esse item que pode ser tirado de você a qualquer momento. Se assim a empresa desejar. Então se a empresa, por exemplo, te banir de forma injusta e você perder 15 mil reais no seu personagem, que vale 15 mil reais ao todo, do mercado atual, o que se ferra é você, porque a Iola disse que a empresa pode. Aí você vai processar a empresa, ela é na Alemanha, na China. Então, e a maioria dos casos é assim. Então não tem como você resolver. Você pode... Por isso que eu sugiro a constituição do metaverso, né? Porque ela resolve, em certos aspectos, problemas com relação a banimentos e coisas do tipo. Embora não todos. Então o ponto é que em alguns artigos que eu deixei na descrição, é mais property law do que contractual... na verdade é mais contractual law do que property law. Então nesse contexto é assim. Obviamente sempre o contrato vai ser puxado contra
os usuários. Só que eu creio que as leis deveriam, nesse tema, fazer com que essa questão não fosse tão apelativa, né? Tão tryhard. Então poderia ter formas na lei aplicada para jogos virtuais de, ao menos que a Iola teria que seguir algumas regras de tipo assim, extremismos que não poderiam ser realizados, né? Por exemplo, que sua conta pode ser banida sem motivo por bom senso realmente, e você perder todos os seus recursos ali que você gastou dinheiro, às vezes mais de 60 mil reais, 50 mil reais. Cara, tem pessoa que gasta isso, por sinal. E não só o que você gastou no jogo, mas também coisas que você produziu no jogo, né? Que você produziu nas suas funções de produção que são permissíveis o RMT, né? Que é você trocar pra dinheiro na vida real, como é no Tibia, por exemplo. E tem questões que alguns jogos proíbem RMT, né? Como eu já falei anteriormente, proíbem você trocar o dinheiro no jogo pra vida real. Só que não adianta, porque tem o site Player Auctions e basicamente você consegue fazer isso mesmo sem ajuda da empresa, sem um terceiro. Então, se as duas pessoas têm conta no jogo, elas conseguem fazer transação de itens de qualquer coisa usando essa ferramenta, né? Então, tem uma forma ali de garantir a legitimidade desses vendedores, mas basicamente tem uma forma de proteger os usuários com relação a tipos de roubos, né? Então, tem isso. O ponto é que a Iola, ela pode ser em vários aspectos um problema e pode gerar problemas para os jogadores em relação à sua atividade no jogo. Só que o segundo ponto que eu queria trazer é a taxação em si. Então, vamos supor, isso é algo normal, que alguém faça 3 mil mensais de reais no World of Warcraft, no Final Fantasy XIV, no New World, no Tibia ou qualquer outro metaverso jogo. Você acha que seria justo alguém que ganha certo valor ter um imposto de renda? Primeiro que eu pessoalmente creio que imposto de renda é injusto por design. O de renda, na minha opinião, é injusto. Principalmente progressivo. Isso é abominável, na minha opinião. Alguém ser punido por ganhar mais. Então o cara estudou mais pra conseguir ganhar em vez de 2 mil, 3 mil, 5 mil reais, 6 mil reais. E agora ele é punido por isso. Progressivamente, né? Cara, isso é um absurdo. Tem um livro que é só sobre isso, que eu postei no meu Instagram, que é falando sobre como o imposto de renda é a raiz de todos os males, né? Na minha opinião, se tem um imposto injusto é esse. Os outros, eu concordo que exista. Até IPTU e IPVA, eu creio que, assim, se o país decidir assim, né? A culpa é de quem elegeu as pessoas que fizeram o negócio, você não concorda, né? Mas o ponto é, a sociedade, ela meio que permitiu isso, no fim. Eu não discordo que tenha isso, enfim. Eu só não concordo que deveria ser progressivo esse imposto sobre carros, coisa do tipo. Então você é punido por comprar um carro mais caro, né? Tipo, que terrível, o cara comprou um carro, uma Ferrari, nossa. Vão taxar demais. A porcentagem é maior, por isso. Bom, poderia ser isenção também, isenção até melhor nesse contexto. Em várias questões, isenção de impostos é melhor. Porque as pessoas compram mais carros também por conta disso, né? Uma pessoa talvez não teria 3 carros, até que pagar IPVA pra 3 carros, que é um gasto contínuo que é chato. Ou talvez não tenha aquela casa na praia porque tem que ficar pagando IPTU. E é irritante. Então, às vezes, pode ser um valor que é pequeno em relação ao total, mas desencoraja, às vezes, uma pessoa a ter mais recursos. Em alguns contextos, se for muito alto. Então, imposto com certeza desencoraja o consumo, como a gente já viu no curso de mercados globais. A questão aqui, o ponto central, seria justo alguém que
consegue... E isso já é velho, tá? Não é uma coisa nova, não é uma coisa de hoje. Gold Farming, que é o nome disso, você converter dinheiro do jogo pra vida real. A moeda que você pega fazendo quests, caçando monstros na formação de capital, com gathering, plantação, fishing, enfim. Não importa, você formou seu capital ali, que isso fosse taxado pelo governo. Tem um artigo que questiona se isso de fato ia aumentar o faturamento de impostos, né? Cara, isso até é irritante, né? Tem um artigo, por exemplo, que tá na descrição que fala sobre se o Canadá deveria cobrar impostos em jogos digitais. Vamos supor que um jogo como um todo, o ecossistema como um todo no país gere todos os possíveis e inimagináveis gerem de renda, vamos supor que sejam 10 milhões de reais. Eu tô dando um número muito baixo no Brasil. E o governo decide taxar. Poderia ser muito mais que 10 milhões. Eu não tenho um valor, eu não consigo nem montar um valor na minha cabeça, mas vamos supor que é o tanto que é gerado, não de transações feitas, porque transações é muito mais, obviamente, mas e até se a gente for pegar no mundo inteiro, as pessoas gastam em jogos, é uma coisa bem, é bastante coisa. Só que o ponto é se isso de fato ia mudar alguma coisa do governo. Às vezes o governo acha que cobrando mais impostos vai ser tudo mais melhor, né? Prosperidade, na verdade. Não, cara. A maioria desse dinheiro é dissipado. Pode ter certeza. O que é o que Frederic Bastiat fala. O que é dissipação de capital? É capital que, no fim, vira esterco, vira algo que é inútil. Então, dinheiro de impostos gasto em show musical de um cara ali que assim, nem precisava o governo fazer isso, né? Ele teria show da mesma forma, mas o governo vai lá e investe nisso. Aí tem desvio de dinheiro, enfim. Corrupção e dissipação de capital. Dissipação de capital é você investir em dinheiro em coisa inútil, com dinheiro do governo. Agora, corrupção aí é uma dissipação de capital diferente, né? Porque ela é feita de forma fraudulenta, né? Sem o aval público. Então alguém se beneficia do dinheiro de impostos das pessoas, do sofrimento e do suor das pessoas, né? No caso, um político. O que é abominável, né? Com certeza. Do ponto de vista moral. A questão é... Alguns artigos falam que deveriam ter impostos. Não no jogo em si, tá? Mas fora do jogo. E tem um artigo que fala, por exemplo, que a gente deveria considerar a moeda do jogo como uma moeda... como um Forex, como uma moeda internacional. A foreign currency. Não sei se eu falei isso corretamente, mas... uma moeda estrangeira. Eu concordo porque muitos desses jogos eles são estrangeiros. Então, por exemplo, o Tibia Coin não é uma moeda brasileira. A unidade de valor do Tibia Coin ela tem base no euro, por sinal. Então, o ISK é um dinheiro da krona islandesa, que é a moeda de lá, o ISK. Então não tem um valor como moeda nacional. Quem falar isso é um idiota, porque é uma moeda, na verdade, internacional e mais internacional do que normal, porque ela é transacionada, a oferta e demanda por ela vem de vários países, né? Então o ponto é se deveria esses impostos serem cobrados. Na minha opinião, não. O que não vai melhorar nada. O que o governo tem que fazer, na verdade, é cobrar menos impostos, que aumenta a produção e, no fim, funções de lucro e consumo. E, com certeza, eu concordo que alguém poderia argumentar, porque eu já vi papers argumentando que o Gold Farming tem algumas pessoas que lavam dinheiro através disso. É um problema. Se alguém tá lavando dinheiro usando Tibia Coin ou coisa do tipo, obviamente você tem que investigar isso. Que ela tem uma origem suja, né? Uma origem que pode ser uma origem maligna até, em vários aspectos. Então, se alguém faz isso com RuneScape, por exemplo, ou com outra... assim, fraude já tem com dinheiro normal, tá?
As pessoas, eu vi um economista falando sobre como, era um contador na verdade, falando sobre como a criptomoedas tem que ver isso aí porque o grande problema é pessoas que dinheiro sujo que vem disso. Cara, dinheiro sujo pode ter certeza que tem muito mais com dinheiro fiat, com moeda fiat. Você não precisa de criptomoedas para ter pessoas lavando dinheiro, elas estão lavando com dinheiro normal. Pode ter certeza absoluta e muito mais. Então eu não concordo com uma visão que eu vi num podcast, no caso. Então, no geral, era isso. Creio que eu falei tudo que eu queria falar. Talvez eu faça outros apontamentos no próximo episódio. Então, é isso.